Em entrevista ao Band Cidade, secretário estadual de saúde fala sobre temas como a nova variante do coronavírus, Réveillon e Carnaval. Desembargador João Henrique Blasi é eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Polícia Federal deflagra operações de combate ao tráfico de drogas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Pesquisa aponta redução no lançamento de novas unidades imobiliárias na Grande Florianópolis. E no esporte, Chapecoense amarga a 20ª derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com uma entrevista com o secretário estadual de saúde de Santa Catarina. André Mota Ribeiro falou sobre temas como a nova variante Ômicron do coronavírus, Réveillon, Carnaval e também outros temas ligados à pandemia. Confira. Não há nenhum regulamento novo, apenas uma forma de escrever o que já estava posto. Até pouco tempo atrás tinha uma portaria que era específica, dizendo que era proibida aglomerações de pessoas sem regulamento sanitário. E a gente só transcreveu agora para um único documento, para ficar mais claro, inclusive. O Réveillon, os municípios estão organizados para fazer alguns eventos. O município tem essa autonomia. Se ele entender que é possível fazer no Réveillon um evento seguro, com as regras que estão propostas, inclusive em colegiado, entre os secretários municipais de saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, ok. Então, nós não podemos fazer eventos sem regra sanitária alguma. O Carnaval não está em discussão, porque são 90 dias e não há nenhuma maneira de nós imaginarmos como que vai estar o cenário daqui a 90 dias. Infelizmente, as pessoas confundem, né? Quando a gente consegue trazer uma novidade para o processo, achando que há desobrigação de regra sanitária. E, de novo, eu reforço. O ente privado que quer propor um evento, ele precisa dizer quais são os protocolos e pactuar com o município onde ele vai fazer o evento. E o município vai dizer sim ou não, e o Estado dá a regra. Então, quem tem que fiscalizar esses eventos é o município com a ajuda do Estado. São várias variantes do vírus, a Delta ela é muito mais potente, parece, do que essa variante nova. Nós fazemos pesquisas, amostragem de coleta de material para identificar novas variantes. Então, a gente está trabalhando da mesma forma como se trabalhou nas outras variantes do coronavírus, com muita atenção, discutindo com os estados vizinhos, algumas possibilidades também de ação conjunta com o ente federal, mas a regra sanitária que vale para a variante Gama, Delta, vale também para a nova variante. E nós estamos trabalhando nisso, trazendo segurança para as pessoas. Há um consenso entre os secretários estaduais de saúde que da lei da reciprocidade. Os brasileiros, quando vão para o exterior, eles precisam ou mostrar que estão vacinados e também mostrar teste negativo de PCR ou de antígeno. Então, essa é uma discussão a nível federal, lembrando que portos e aeroportos são de responsabilidade do ente federal, mas nós somos favoráveis que essas medidas sejam em conjunto tomadas pelos estados brasileiros junto ao Ministério da Saúde. Não se fala em passaporte de vacina dentro do estado por uma determinação do estado, mas os municípios que têm suas características específicas, eles podem criar regras, se bem entenderem, mais restritivas. As fronteiras estaduais e as nacionais também estão nessa mesma métrica de discussão. Para falar do assunto, Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste também. E essa entrevista, Roberto, do secretário da Saúde, André Mota Ribeiro, o que é que dá para dizer? Qual é a análise? A gente poderia tentar sintetizar em uma palavra: cautela. Cautela, pessoal. Não vamos jogar fora tudo que a gente conquistou até agora. A gente conquistou a diminuição do número de casos novos, a diminuição da ocupação de UTIs com a vacinação. Mas não só isso, também com o uso de máscara, também com o distanciamento social, também com o uso de álcool em gel. A gente não pode particularizar e dizer, não, mas na minha rua, na minha família, não teve. Que bom, continue não tendo. Mas o que a gente tem que saber é exatamente isso que o secretário falou e que a Organização Mundial da Saúde diz e que o ministro da Saúde também fala. A doença não acabou, a pandemia não acabou.
Não se define este término por decreto. Estão aparecendo os casos da Ômicron, aparentemente, como disse o secretário, há um consenso na comunidade científica que ela é muito mais fácil de ser transmitida, mas com menos potencial de provocar danos, mas também provoca danos. Nós estamos falando do mesmo vírus transmutado. É algo que nós temos que aprender, é cultura de saúde. Na nossa cabeça deveria funcionar assim: depois que acabar a pandemia, quando eu estiver gripado, eu vou usar máscara, como fazem os orientais há séculos, para evitar transmitir para outra pessoa. Eu tenho que lavar mais as mãos, eu tenho que evitar ambientes muito fechados. Mas não é isso que está acontecendo. Até um risco a gente imaginar que daqui a pouco a gente está sem máscara na rua e o problema não acabou. Daqui a pouco eu volto aqui com mais informações no Band Cidade. Combinado, Roberto. Sobre Réveillon, as prefeituras de Itajaí e Balneário Camboriú se manifestaram a respeito do fim de ano. Itajaí cancelou a comemoração, mas Balneário Camboriú manteve a festa. Em Itajaí, a Prefeitura Municipal decidiu acatar a portaria publicada pelo governo do estado e cancelou a realização da festa de Réveillon. A expectativa era de receber mais de 50 mil pessoas. A festa ocorreria a partir das 11 horas da noite do dia 31 de dezembro e encerraria à 1h30 da madrugada do dia 1º de janeiro. Ao longo da Avenida Beira Rio, seriam instalados 3 palcos para apresentações musicais. Em Balneário Camboriú, no entanto, a festa está mantida. O Réveillon já estava confirmado desde o dia 24 de novembro. Em nota, a Prefeitura Municipal informou que, à luz dos dados atuais, não há motivo para o cancelamento do Réveillon, que também marca a inauguração do alargamento da faixa de areia da Praia Central. A programação prevê um dia inteiro de atividades na Praia Central e uma cerimônia em estrutura na Praça Almirante Tamandaré. E Santa Catarina chegou hoje a 20 mil mortes provocadas pelo coronavírus, é o que aponta o balanço divulgado pelo governo do estado e está aqui no nosso telão. 8 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o total então chegou a 20 mil vidas perdidas para essa doença, né, desde o começo da pandemia. 604 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total agora subiu para 1.233.516, com 1.209.453 pacientes que se recuperaram da contaminação, venceram essa guerra, e 4.063 casos em acompanhamento. 35,67% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 431 leitos vagos atualmente. A vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual. 11.304.000 doses aplicadas, desse total 520.000 mais ou menos doses de reforço e 19.000 doses adicionais. 79,34% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 69,09% estão com o esquema vacinal completo, receberam então a dose única ou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. De volta com o Band Cidade, o desembargador João Henrique Blasi foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A eleição ocorreu nesta quarta-feira. João Henrique Blasi venceu a disputa com a desembargadora Soraya Nunes Lins por 56 votos a 34. O presidente eleito vai assumir o cargo, hoje ocupado por Ricardo Roesler, no início de 2022, para um mandato de 2 anos. Blasi entrou para o Tribunal de Justiça em 2007 pelo 5º Constitucional da OAB. Na área política, foi deputado estadual em 4 mandatos. Os desembargadores Altamiro de Oliveira e Denise Volpato foram eleitos vice-presidente e corregedora-geral, respectivamente. E aí, Roberto, João Henrique Blasi no comando do TJ, uma nova perspectiva? Talvez do ponto de vista técnico, não, porque Ricardo Roesler tem uma história muito grande, ainda mais agora com a prova de fogo de ter comandado 2 processos de impeachment na condição de presidente do Tribunal Especial de Julgamento. Mas não é isso. João Henrique Blasi tem uma face diferente da maioria dos magistrados. Ele era um político, ele foi deputado estadual. Ninguém avalia por baixo, muito pelo contrário, a condição de grande jurista de João Henrique Blasi. Mas ele, com essa questão dele ter sido deputado estadual, ele tem uma capacidade diferente na interlocução. Ele acrescenta algo mais neste processo da magistratura. E é esta questão de conciliador,
questão de um homem que sabe amarrar detalhes, que fez falta na Assembleia Legislativa, é bem verdade, que vai acrescentar o cargo. Ser presidente do Tribunal de Justiça, ser presidente do Poder Judiciário em Santa Catarina, é uma responsabilidade tanto, mas é um cargo administrativo, é um cargo institucional. Não é um cargo que provoque você para tomar decisões abruptas dentro da magistratura. Tanto é que para isso existe o Conselho Nacional de Justiça e existem nos tribunais as corregedorias. O que nós temos que entender com João Henrique Blas é que se abre um novo capítulo na história do Poder Judiciário de Santa Catarina. Alguém competente como os presidentes anteriores e que tem a capacidade de fazer todo um trabalho de organização e também ser um conciliador. Este é um fato importante. Ele entrou pelo 5º Constitucional da OAB e agora vai poder mostrar essa condição. Ele é o atual vice-presidente, primeiro vice-presidente, como presidente da mais alta corte de Santa Catarina. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Federal deflagrou hoje 2 operações, uma de repressão ao tráfico de drogas e a outra de combate à lavagem de dinheiro e à evasão de divisas. Uma das operações cumpriu mandados de busca e apreensão em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e em Palhoça, na Grande Florianópolis. A ação combateu o tráfico de drogas por meio das redes sociais. Em Palhoça, os policiais federais localizaram uma estufa para o cultivo de maconha. A droga plantada era comercializada para o estado gaúcho por meio das redes sociais. Um homem de 33 anos de idade, responsável pelo plantio e pela comercialização da droga, foi preso em flagrante. Outra operação, a Massari, combateu um grupo especializado em crimes como evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. 40 policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo. Houve o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilização de veículos. O grupo faz intensa atividade no mercado financeiro paralelo e possui ramificações em São Paulo e no litoral de Santa Catarina, para enviar o dinheiro dessas regiões para a fronteira sul do país e depois para o Uruguai, Argentina, China e Chile. Pelo menos 13 milhões e meio de reais foram movimentados nos últimos 3 anos. E a Polícia Civil deflagrou hoje a operação Nasdaq Coin para coibir o golpe da venda de criptomoedas falsas. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes da Delegacia de Defraudações da DEIC, em São José e Palhoça, na Grande Florianópolis. Foram apreendidos documentos, computadores, celulares e outros objetos. Os investigados anunciavam em redes sociais a venda de criptomoedas que não existiam e prometiam valorização acima de 100% em pouco tempo. Só que quando recebiam o dinheiro em espécie das vítimas, desapareciam, sumiam com os valores. A quarta-feira teve também a operação do GAECO, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas. A operação Bonifrates cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Santa Cecília e em Rio do Sul. De acordo com as investigações, os alvos dos mandados usavam terceiros para ocultar bens e valores e também se eximirem de cumprir sentenças de improbidade administrativa. O prejuízo passa de R$1 milhão. Olha, o calor está forte em Santa Catarina nos últimos dias. Só que mesmo assim, em pleno começo de dezembro, teve cidade que registrou uma paisagem típica de inverno. Confira. Depois de uma terça-feira de tanto calor, a quarta-feira, 1º de dezembro, amanheceu assim, ó, branquinha. Esse registro foi feito pelo Michel Lenhani em São Joaquim. Por lá, a mínima foi de 7,7 graus por volta das 6 horas da manhã. E por isso, o cenário ficou assim, ó. Sendo que teve ponto mais friozinho no estado. A mínima foi registrada em Urupema, 4,9 graus às 4 horas da manhã. Logo ali perto, em Urubici, a mínima chegou a 5,9. E uma área de alta pressão no oceano favorece a circulação marítima no litoral de Santa Catarina nesta quinta-feira. Os detalhes na previsão do tempo. O dia vai ter sol e poucas nuvens entre o oeste e a serra. Nas demais regiões, nebulosidade e chuva fraca no decorrer do dia no litoral norte. No início do dia, pode chover de forma fraca no litoral sul,
Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. As temperaturas vão estar elevadas e mais altas no oeste catarinense. Na capital, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 28. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 25. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Um pouquinho de economia agora. A inflação em Florianópolis acelerou em novembro, segundo o índice do custo de vida divulgado pela Exag-Udesc. Os preços em Florianópolis subiram 0,83% em novembro, na comparação com outubro. No acumulado de janeiro a novembro, a alta chegou a 9,81%. E nos últimos 12 meses, a inflação na capital catarinense está em 10,80%. De acordo com o estudo, dos 297 itens pesquisados, 109 subiram de preço. O grupo Transportes foi o que mais subiu, 1,17%, seguido pelos alimentos, com alta de 0,90%. Conjuntura exterior e problemas internos do país, como a energia e a desconfiança de investidores sobre os gastos do governo federal, ajudam a explicar a alta dos preços. Uma pesquisa feita pelo Sindicato da Construção Civil da Grande Florianópolis apontou uma queda no número de lançamentos imobiliários na região metropolitana da capital. A reportagem é do João Paulo Cardoso. 12 empreendimentos imobiliários lançados no terceiro trimestre de 2021, 2 a menos do que nos 3 meses anteriores e 37% a menos do que no terceiro trimestre de 2020. Os dados, que fazem parte de um estudo do Sindicato da Construção Civil, apontam uma desaceleração no setor na Grande Florianópolis. Em relação às unidades lançadas, a queda foi ainda maior. O terceiro trimestre deste ano registrou 850 lançamentos, número 68% menor do que o registrado no mesmo período de 2020, quando foram lançadas 2.637 unidades. O presidente do sindicato afirma que pelo menos 3 fatores colaboraram para a queda nos números. Alta da taxa de juros, a preocupação com a manutenção do emprego e também um pouco do cenário político, que vamos enfrentar em 2022. Então, esses são fatores que criaram um pouco de estabilidade no mercado, e em específico em Florianópolis, também aliado às dificuldades do plano diretor de 2014, que burocratiza muito o processo e traz muitas amarras para o desenvolvimento do setor da indústria da construção civil legal. No entanto, apesar das baixas no terceiro trimestre de 2021, a tendência é de que no próximo ano o setor imobiliário da Grande Florianópolis esboce uma reação. Nós estamos planejando, tendo a perspectiva que 2022 será um ano de estabilização. Nós estamos vendo os materiais se acomodarem, talvez alguns preços talvez reduzirem até para 2022, A gente manter o mercado mais ou menos na faixa que a gente tem estado atualmente. E a Prefeitura da capital apresentou hoje a proposta de revisão do plano diretor do município. Uma audiência pública está marcada para o dia 17 de dezembro. A apresentação, organizada pela Prefeitura da capital, mostra os principais pontos da atualização do plano diretor, que vai ser encaminhado para o Legislativo. De acordo com a Prefeitura, essa proposta é uma adequação do plano diretor já existente e não a criação de um novo plano. Um dos objetivos é fortalecer a inclusão social, com incentivos para a construção de habitações de interesse social. Entre os principais pontos estão estimular o desenvolvimento eficiente e sustentável dos bairros para possibilitar o desenvolvimento econômico e diminuir o deslocamento dos moradores na busca por emprego e serviços, criar condições melhores para uma mobilidade sustentável, diminuir a insegurança jurídica, eliminando irregularidades e revisando o sistema viário projetado para o município e conservar e valorizar a natureza. Quem tiver interesse em contribuir com a discussão e o planejamento pode enviar sugestões e questionamentos para a consulta pública, que está disponível no site ipuf.pmf.sc.gov.br/PD 2021 a partir de amanhã até o dia 22 de dezembro. A audiência pública sobre esse tema está marcada para o dia 17 de dezembro na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hora de conferir as informações do esporte de hoje. Série A do Brasileiro. A Chapecoense perdeu para o América Mineiro em Belo Horizonte. Foi a 22ª derrota da equipe na competição.
A Chape até teve a chance de sair na frente no placar. Aos 30 jogados, Henrique Almeida chutou. A bola bateu no braço de Rodrigo Silva e o pênalti foi marcado. Mike foi para a cobrança, mandou no cantinho e Matheus Cavicchioli defendeu. Se a Chape não fez, o América converteu. Aos 42, Fabrício encontrou Ademir, o camisa 10 chutou forte, João Paulo defendeu, mas na sobra Ademir não desperdiçou e mandou para o fundo das redes. A etapa final começou como encerrou a primeira, com um gol. E se antes Fabrício deu o passe, agora foi a vez dele de marcar. Marlon roubou a bola e encontrou o camisa 13, que tratou de fazer 2-0 no Independência. Com a vitória bem encaminhada, o Coelho não parou e continuou se lançando ao ataque. Dessa vez, Ademir caiu na área. O juiz mandou seguir o jogo, mas o VAR chamou e marcou o pênalti de Ignácio em Ademir. E foi ele mesmo quem foi para a cobrança. Bola de um lado, goleiro do outro, o segundo de Ademir na partida e fim de papo no estádio Independência. América Mineiro 3, Chapecoense 0. A gente fica envergonhado com essa situação que a gente está vivendo e a gente não quer viver, a gente não quer passar por isso. Então a gente está lutando e se entregando, né? O que eu acredito é que a gente está com um psicológico muito abalado, muito fragilizado em função de todo o campeonato. No Figueirense, teve a apresentação do novo treinador hoje. Júnior Rocha vai comandar a equipe em 2022. Tatiane Borges. Figueirense apresentou de forma oficial Júnior Rocha à frente do comando alvinegro para a temporada 2022. O novo comandante falou sobre esse novo desafio na sua carreira. Eu acho que o principal desafio agora é nós organizar a equipe, fazer uma montagem boa. Nós queremos, montar uma equipe tendo essa mescla aí, juventude, experiência, e nós vamos conseguir, pode ter certeza. O elenco alvinegro se reapresenta no dia 13 de dezembro. E além da Recopa Catarinense, o calendário alvinegro tem ainda o Campeonato Catarinense, Campeonato da Série C e a Copa do Brasil. Que o Figueirense vai voltar a ser, já sempre foi, mas vai voltar a ser em 2022 uma equipe extremamente competitiva, organizada, e que nós vamos brigar por todas as competições aí à altura. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí o Jornal da Band, fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.